de doenças na vida moderna. Muitas são as causas de doenças, mas a alimentação inadequada e uma rotina de vida inadequada são responsáveis por mais de 80% das doenças existentes atualmente. É impressionante, né, o número? Há pouco o Eduardo falou da importância de uma alimentação saudável e a gente confirma que uma alimentação inadequada, junto com uma rotina inadequada, podem fazer um grande estrago na nossa saúde. As doenças mais comuns que aparecem, a hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, depressão, obesidade, hipotireoidismo e tem muitas outras ainda, né? Essas doenças, elas são principalmente causadas por 7 fatores que nós vamos ver aqui agora. Então, o primeiro fator causador de doença, nós temos aqui a quantidade ingerida de calorias vazias. O que são calorias vazias? Alguém tem ideia? Já ouviu falar? Calorias existentes. Exatamente. Muito bem. São calorias, são alimentos que fornecem energia para o corpo, mas que não tem nenhum nutriente. Então, o melhor exemplo que eu achei de caloria vazia é o açúcar refinado. A cana-de-açúcar, que é a matéria-prima, é um produto super rico em minerais, vitaminas e outros nutrientes. Mas no processo de refinamento é extraído todo isso da cana e só sobra carboidrato, um concentrado de carboidrato e sacarose, que é o que vai para o nosso consumo. Então, caloria vazia, cara de açúcar refinado, gente. Outros exemplos de calorias vazias: doces, tipo bala, pirulito, chicletes, refrigerantes, bebidas alcoólicas, salgados fritos, tipo chips. Tudo que a gente consome muito hoje em dia, né? Cara da vida moderna. Principalmente, gente, os alimentos industrializados têm muita caloria vazia. Então, pensem, caloria vazia, fujam delas. Segundo fator que causa doenças, a falta de qualidade dos alimentos. Nós vamos no mercado, o que a gente tem lá? Frutas e verduras cheias de pesticidas. Carne dos animais que são alimentados com esses mesmos produtos cheios de pesticidas. E pior, os animais, gente, eles retêm 10 vezes mais as substâncias tóxicas do que os vegetais. E para piorar ainda mais um pouco o problema da carne dos animais, eles recebem, né, para o crescimento, hormônios de crescimento, antibióticos para evitar doenças e muitos outros produtos que ficam retidos na carne que a gente consome. Então, saída, providenciar, consumir alimentos orgânicos. Terceiro item aqui que gera doença: os intervalos e a frequência das refeições. Isso é muito interessante. Assim que a gente ingere qualquer alimento, o organismo começa o processo digestivo. Esse processo digestivo ele vai necessitar de pelo menos 5 horas de descanso, que a gente não dá. Então aí que vem o problema que pode gerar doenças. Com a gente comendo antes dessas 5 horas que o organismo precisa para se recuperar, esse movimento contínuo do organismo para digerir vai causar um desgaste muito grande no organismo, nos órgãos internos, e isso em longo e médio prazo vai causar problemas de saúde. Em curto prazo, a gente pode observar cansaço, desânimo, azia, são alguns sintomas desses intervalos aqui que a gente não dá no período certo. Então, essa moda que fala agora da gente ter que comer de 3 em 3 horas para não ficar com muita fome e depois comer feito um louco, isso, gente, é mito.
Isso é campanha de indústrias alimentícias para vender mais alimentos, para a gente comer mais. E o que a gente ganha? Obesidade. Né? No mínimo, né? Próximo item, a má combinação dos alimentos ingeridos. Esse é muito interessante, eu achei, porque ele é muito pouco falado, muito pouco comentado, né? A combinação de alimentos. Mas ele é muito importante. Então, assim, todas as reações, o funcionamento do nosso organismo é através de reações químicas. O nosso corpo é química. Então, essas combinações vão ser importantíssimas. Para vocês entenderem melhor, vou dar exemplos. Por exemplo, o ferro e a vitamina C. Então, a gente sempre deve procurar comer alimentos ricos em ferro junto com alimentos ricos em vitamina C. Porque a vitamina C é que vai capturar moléculas de ferro e fixar elas nas células. Se não tiver vitamina C, essas moléculas de ferro vão ser eliminadas do organismo. E a gente sem ferro fica anêmico e vem mais um monte de problemas. Outro exemplo de combinação de alimentos, frutas e vegetais. Até a gente costuma comer junto em saladas e tudo, né? Não é uma boa combinação deles, não é. Por quê? O período, o tempo de digestão que cada uma vai precisar. As frutas, por exemplo, elas têm um trânsito bem rápido pelo estômago. E as verduras, vegetais, não. Eles têm um trânsito mais demorado. Então, quando você ingere os dois juntos, as frutas vão ficar presas no estômago, mais tempo, né? Junto com as fibras dos vegetais. Então, naquele ambiente ácido do estômago, vai provocar uma fermentação. E fermentação na digestão, gente, é sinônimo de problema. É azia, mal-estar, gases, má digestão, um incômodo, né? Então, daqui pra frente vocês já sabem. Evitar frutas e verduras comer em momentos separados. O próximo item, aqui do nosso próximo fator causador de doenças, é a deficiência no consumo de água. A água é importantíssima, ela faz parte de 70% do nosso corpo. E a importância da gente tomar mais ou menos 2 litros de água por dia, que também é tão falado, hoje em dia todo mundo anda com a garrafinha de água para lá e para cá, né? Por quê? É porque esse volume de água é que a gente perde, o que o organismo elimina diariamente para ele funcionar bem. Então é importante a gente repor aí mais ou menos esses 2 litros que são eliminados para a gente manter o equilíbrio do corpo para um bom funcionamento. Aqui eu peguei uma curiosidade e um alerta para vocês sobre a água que eu não sei se todo mundo sabe, que eu achei bem interessante. Deixa eu achar aqui só um minuto. O alerta. Apesar da água ser essencial no nosso corpo, água demais faz mal, gente. Vocês sabiam disso? Pois é, ainda bem. Água demais faz mal. Se a gente beber muita água em exagero, vai sobrecarregar os rins e vai ser eliminado na urina muitos nutrientes, minerais que vão fazer falta no nosso corpo. E uma outra coisa bem interessante, uma curiosidade que eu achei, é que muitas pessoas da população vivem num estado de semidesidratação crônica. Então é bem interessante. Mas por quê? Não só porque elas bebem pouca água, mas também porque elas consomem muito refrigerante, café, chá, sucos. E essas bebidas funcionam como diuréticos, causando e levando a essa semidesidratação crônica. O próximo item que nós vamos falar agora é o sexto, a falta de atividade física adequada, que é sinônimo de vida sedentária. Então, gente, a inatividade é sinônimo de morte.
O movimento, então, ele não é uma opção. O movimento é uma necessidade, ele é vida. O Eduardo já falou aqui da atividade física e é bem isso, a gente vai reforçar o que ele falou. Quando a gente faz pouco esforço físico, a Emily já falou hoje, a nossa respiração fica rasa, superficial, ela disse a respiração pulmonar, né? E isso vai levar pouco oxigênio para o nosso cérebro, que vai criar ou piorar um quadro, gente, de melancolia, de desânimo, até de depressão e muitas outras coisas. Então, uma boa atividade física, uma caminhada moderada já é suficiente, vai trazer muitos benefícios. Alguns benefícios de uma caminhada moderada, que todo mundo pode fazer, que é acessível, igual o nosso professor vai a pé para o trabalho, né? Então já resolve a atividade física do dia e não toma tempo. Então essa caminhada moderada vai ajudar a combater esse desânimo, tristeza, mau humor, depressão, o estresse, porque vai reduzir o nível de adrenalina, que é o hormônio do estresse, aumenta a circulação sanguínea, consequentemente vai haver mais oxigênio no cérebro e vai aumentar a nossa atividade cognitiva, controle de glicose no sangue e principalmente estimula o nosso sistema imunológico. Mas tem muitos mais para frente, né? E por último aqui o item que causa doença, a presença de aditivos químicos tóxicos nos alimentos, que são os corantes, aromatizantes, antioxidantes. Tem muitos tipos, gente, vem nos rótulos das embalagens, mas a gente nem sabe o que quer dizer o nome, né? Alguns mais comuns que a gente conhece são os sulfitos que a gente encontra na carne para ficar mais vermelhinha, bromatos, né? Bromatos de potássio no pão, nos bolos. Tem os glutamato monossódico para realçar sabor, que é muito usado nas comidas chinesas. E o problema, gente, é que os estudos apontam que essas substâncias, elas são cancerígenas. Então, melhor evitar. Procurar alimentos frescos e orgânicos, evitar produtos processados. Então, depois de tudo que foi dito aqui, a gente pode perceber que foi um olhar bastante superficial sobre esse assunto. Tem muita coisa para a gente saber, muita coisa interessante que pode ajudar a melhorar a nossa saúde. E isso é só aquela pontinha do iceberg, né? Nós sabemos que em condições normais, o nosso corpo ele é capaz de resolver, de lidar com a maioria das enfermidades. Então, cabe a nós criarmos condições de equilíbrio para que o nosso corpo funcione bem, para evitar doenças e prevenir. E como? Tomando atitudes que estão ao nosso alcance e que depende só de força de vontade, disciplina e bom senso.